Nas sombras da Segunda Guerra Mundial, em meio ao terror de Buchenwald, a crueldade de uma figura se destaca de forma marcante. Ilse Koch, apelidada de A Bruxa de Buchenwald, exercia poder com uma mistura arrepiante de brutalidade e misticismo. Mas quem realmente foi Ilse? E como suas ações ecoaram na vida daqueles que ela atormentou? Hoje, em Histórias UOL, iremos desvendar as camadas de mito e horror para revelar a dura realidade de uma das mulheres mais infames da Alemanha nazi. Este vídeo explora a história assustadora de Ilse Koch, sua ascensão à infâmia e o terrível legado que deixou para trás. Iremos oferecer um olhar abrangente sobre como seus atos se tornaram emblemáticos das atrocidades dos campos de concentração. Esta não é apenas uma história de vilania histórica, é um mergulho profundo na psique humana sob o véu sombrio do poder e da corrupção. Por que a história de Ilse Koch é importante hoje? Como os ecos de suas ações reverberam em nossa compreensão de moralidade, poder e direitos humanos? Ao assistir a este vídeo, você ganhará uma perspectiva detalhada não apenas sobre a Segunda Guerra Mundial, mas sobre os perigos do poder sem controle e a importância da memória histórica. A história de origem de Margaret Ilse Kohler contradiz sua infâmia posterior. Nascida no cenário humilde de Dresden, Alemanha, Ilse, como era simplesmente conhecida, surgiu de um ambiente tão comum que sua subsequente queda na escuridão era inimaginável. Aqueles que a conheciam nas ruas iluminadas de sua infância lembravam de uma garota transbordando alegria, uma favorita entre seus colegas na escola. Seu pai trabalhava como operário, já sua mãe era uma guardiã das lareiras do lar. A educação inicial de Ilse nas artes domésticas era típica para meninas de seu tempo e lugar: cozinhar, limpar e manter o pulsar de um lar. Aos 15 anos, a necessidade a tirou dos bancos escolares para as linhas de montagem de uma fábrica de cigarros local. Entre o zumbido das máquinas, a ambição de Ilse se acendeu. Ela frequentou aulas noturnas de contabilidade, um esforço que eventualmente abriu caminho para uma mesa de contadora. O apelo das promessas do Partido Nazi alcançou Ilse durante esses anos formativos. Para uma garota de origem humilde, as promessas do partido pareciam uma corda de salvação do lamaçal deixado pela Primeira Guerra Mundial. Era uma época em que o veneno do fascismo encontrava solo fértil no desespero dos desfavorecidos. A crença de Ilse nos sinistros ideais de uma raça mestra ariana tornou-se veemente, entrelaçada com um antissemitismo virulento. Foi durante este período de ideologia em crescimento que ela conheceu Karl Koch. Mais velho por 9 anos, e marcado por um divórcio de uma esposa que desprezava suas visões extremistas, Karl era um homem marcado por transgressões passadas, roubo, um período como informante da polícia ao lado de seu irmão. No entanto, para Ilse, seu passado problemático brilhava com o charme de um malandro. Seu casamento em 1936 selou sua descida mútua para os escalões mais obscuros do fervor nazi. Quando Hitler consolidou seu poder sobre a Alemanha, Karl, um antigo criminoso menor, ascendeu aos escalões do poder das SS. Os Kochs, nunca familiarizados com a riqueza, encontraram-se em um turbilhão intoxicante de riqueza e influência recém-descobertas. Antes de Karl comandar um campo de concentração, ele aprimorou suas habilidades tirânicas como diretor de uma prisão em Berlim. Nas sombras ameaçadoras de Buchenwald, Karl Koch implementou um regime de terror que estendia os limites da crueldade. Ele concebeu um ritual macabro para os prisioneiros. Eles eram rebaixados a menos que humanos, forçados a imitar cães. Rastejavam sobre mãos e joelhos em canis improvisados e apertados, subsistindo com restos de tigelas de metal. Sempre que Karl se aproximava, eles tinham que se apresentar sob comando, latindo e se arrastando na terra. A resistência era recebida com retribuição rápida e bizarra, punições que eram tão inventivas quanto cruéis. Mesmo as fileiras endurecidas das SS tomaram nota, considerando a marca particular de impiedade de Karl como um trunfo na opressão implacável dos inimigos do Reich. Ilse Koch, longe de ser repelida pela brutalidade de seu marido, deleitava-se nela. A notícia de que eles administrariam conjuntamente um campo de concentração foi recebida com sua antecipação perversa. Ansiosa para participar do tormento, ela aprimorou suas próprias habilidades em crueldade em Sachsenhausen, um precursor brutal de seu reinado em Buchenwald. O domínio do casal sobre Buchenwald começou com suas próprias fundações. Eles supervisionaram a construção, garantindo que a entrada ostentasse a inscrição cinicamente apropriada, Jeden das Seine, que significava cada um o seu. Em sua interpretação distorcida, isso sinalizava um destino sombrio para aqueles que consideravam sub-humanos. Esse slogan, estampado na entrada, era um lembrete severo da filosofia pessoal de julgamento impiedoso dos Kochs. Buchenwald se destacou como um dos maiores campos de concentração,
mas notavelmente não possuía as câmaras de gás que marcavam outros locais como Auschwitz. Lá, a maquinaria da morte era mais lenta, mais insidiosa. Os prisioneiros eram explorados como mão de obra escrava, suas existências prolongadas para maximizar sua utilidade para o esforço de guerra nazis. Vidas eram medidas em anos em vez de meses, um contraste acentuado com as execuções rápidas em outros lugares. À medida que as estruturas do campo surgiam da terra, Ilse insistiu que suas acomodações pessoais refletissem seu status. Uma casa luxuosa materializou-se no perímetro do campo, um símbolo grotesco de seu distanciamento e privilégio. No Terceiro Reich, os papéis sociais eram rigidamente definidos. Nós recomendamos a você a ter uma visão panorâmica desse período. Assim, acompanhará nossos vídeos com ainda mais conhecimento e terão inúmeros insights para aplicar em sua vida. Preparamos um e-book incrível que vai te proporcionar isso, passando pelos fatores socioeconômicos que precederam a Segunda Guerra Mundial até o seu ponto final. Aliás, será que existiu mesmo esse ponto final? Clique no link nos comentários e embarque em uma viagem no tempo. A mulher alemã ideal era um ícone de domesticidade e resiliência, mas como esposa de um oficial das SS, Ilse estava isenta de tais expectativas. Ainda assim, ela transcendia a mera isenção, entregando-se a uma vida de luxo grotesco à sombra do sofrimento logo além de sua porta. Esta justaposição entre sua existência opulenta e os horrores agudos sofridos pelos prisioneiros sublinhou a perversidade profunda de seu caráter e do regime que ela ajudou a perpetuar. Ilse Koch nutria grandes ambições de escapar do mundano, governando um domínio de sua própria criação. Ela se imaginava uma nobre de uma época passada, exigindo ser chamada de gnädige Frau, um título repleto de aristocracia antiquada. Na sua visão, os prisioneiros dos campos de concentração eram menos que servos, existindo apenas para servir os seus caprichos. Como tal, ela se esquivou de qualquer aparência de dever doméstico, uma escolha que a mergulhou ainda mais no tédio. Numa grotesca demonstração de opulência, Ilse orquestrou a construção de uma enorme arena coberta, rivalizando com as construídas para as Olimpíadas, tudo para satisfazer sua paixão pela equitação. O projeto devorou mais de 200.000 Reichsmarks, uma soma que hoje seria equivalente a mais de 5 milhões de reais. No entanto, mesmo enquanto ela montava seus preciosos corcéis, a emoção desapareceu rapidamente, deixando-a apática mais uma vez. O campo abrigava um decreto implacável. Qualquer prisioneiro flagrado olhando para a esposa do comandante enfrentaria aniquilação imediata. Ilse, sempre provocadora, explorou esta regra com uma alegria sinistra. Ela passou a usar roupas justas e vestidos reveladores, um desafio explícito à ordem imposta. Ao contrário dos seus homólogos, que talvez viviam em negação ou desengajamento, Ilse deleitava-se com o desespero que a rodeava, a sua vaidade alimentada pelo sofrimento. Sua depravação não tinha limites. Com o marido ausente, ela convocava oficiais e ordenava que trouxessem um grupo de jovens soldados à sua presença. No pátio, vigiada por fileiras de prisioneiros emaciados, ela se despia e usava trajes mínimos e reclinava-se provocativamente. Qualquer prisioneiro que ousasse sucumbir a um olhar fugaz ou demonstrasse uma pitada de desejo era impiedosamente capturado e aniquilado. Entre suas muitas exigências perversas, estava a de que apenas homens adolescentes servissem em seus aposentos, uma estipulação que ressaltava seu capricho cruel. Nas sombras sinistras de Buchenwald, um notório campo de concentração, floresceu uma fascinação por experimentação humana. Sob o pretexto de pesquisa médica, médicos nazis, incluindo o infame Erich Wagner, orquestraram experimentos sinistros. Eles injetavam prisioneiros com produtos químicos para testar possíveis antídotos e submetiam homossexuais a tratamentos brutais destinados a mudar sua orientação. No meio deste cenário macabro, Ilse Koch, esposa do comandante do campo, crescia cada vez mais intrigada pelas artes sombrias praticadas dentro dos limites do campo. Sua curiosidade logo se transformou em um hobby grotesco. Montada em seu cavalo, ela desfilava pelo campo, observando atentamente os prisioneiros. Um dia, seu olhar pousou sobre as tatuagens intrincadas que alguns detentos possuíam. Isso despertou uma ideia perversa. Será que tatuagens indicariam uma predisposição para a criminalidade? Abordando o Dr. Wagner com essa teoria, Ilse propôs um estudo arrepiante. Tirar a pele dos prisioneiros tatuados para explorar qualquer ligação entre suas tatuagens e suas ações. Apesar da clara violação dos já distorcidos protocolos nazis, Wagner, seduzido pela audácia da proposta, concordou. Os prisioneiros escolhidos foram impiedosamente aniquilados, suas peles tatuadas cuidadosamente preservadas para a coleção mórbida de Ilse. Transformando sua fascinação macabra em um artesanato horrível,
Ilse começou a fabricar os itens de pele para uso doméstico, abajures, bainhas de faca e capas de livros. À medida que o Natal se aproximava, ela viu uma oportunidade para presentes macabros. Comandando um grupo de prisioneiros judeus, ela produziu esses itens em massa, enviando-os para oficiais das SS por todo o Terceiro Reich, mostrando as profundezas de sua mente doentia. Seus envolvimentos românticos eram igualmente sórdidos. Rumores diziam que ela estava envolvida com o Dr. Waldemar Hoven e o vice-comandante Hermann Florstedt, compartilhando seus interesses sinistros em experimentação humana. A escuridão se estendia até seu casamento com Karl Koch. Quando ele contraiu uma infecção bacteriana, ordenou a aniquilação do auxiliar que o diagnosticou, desesperado para ocultar sua condição. Rumores circulavam sobre seu relacionamento aberto, uma parceria ligada não pela fidelidade, mas por crueldades e segredos compartilhados. Em Buchenwald, sob a sombra dos Kochs, o horror não era apenas infligido, era inovado, transformando o sofrimento humano em um espetáculo de criatividade sádica e um símbolo distorcido de poder. Em 1942, Karl e Ilse Koch finalmente foram levados à justiça, enfrentando acusações de desvio de fundos do campo de Buchenwald e de empregar métodos grotescamente excessivos de tormento. Surpreendentemente, levou anos para as autoridades questionarem a origem dos gastos extravagantes que financiaram o estádio equestre de Ilse e sua casa extremamente luxuosa. Além disso, muitos dos experimentos desumanos conduzidos em Buchenwald foram caprichosamente idealizados pelos próprios Kochs, ignorando as aprovações necessárias dos escalões superiores do Partido Nazis exigidas para tais atividades. Os experimentos médicos conduzidos em humanos durante o Terceiro Reich geralmente perseguiam objetivos claros, alinhados com a ideologia nazi, como demonstrar a supremacia ariana ou desumanizar indivíduos com deficiência para racionalizar o genocídio em curso. Esses experimentos foram estrategicamente projetados para fornecer validação científica para as atrocidades do regime. No entanto, o martírio e as aniquilações gratuitas de prisioneiros, apenas para examinar suas tatuagens, estavam além do aceitável, mesmo para as justificativas nazis. O papel de Ilse em persuadir o Dr. Wagner a desrespeitar os protocolos estabelecidos destaca sua habilidade e persuasão. Ela exercia considerável influência sobre os homens ao seu redor, frequentemente colocando em risco suas carreiras para satisfazer seus caprichos, demonstrando uma indiferença arrepiante às consequências catastróficas de suas exigências. Depois de serem destituídos de suas posições, Hermann Pister sucedeu Ilse e Karl Koch como chefe do campo de Buchenwald. Tanto Ilse quanto Karl foram detidos, aguardando o julgamento. Em 1944, o julgamento começou. Apesar da reputada influência manipuladora de Ilse, o juiz nazi determinou que Karl, como comandante do campo, tinha a responsabilidade final. Sua autoridade ostensivamente se estendia tanto sobre a administração das execuções quanto sobre a gestão dos fundos do campo. Consequentemente, o juiz rejeitou as acusações contra Ilse, liberando-a da custódia. Karl, por outro lado, enfrentou um destino mais sombrio. Ele foi condenado por seus crimes hediondos e, em 1945, aniquilado por um pelotão, deixando Ilse livre. Apesar de seu papel nos eventos que levaram à queda de seu marido, Ilse não exibiu nenhum remorso aparente e conseguiu retomar uma vida aparentemente normal na Alemanha com seus 3 filhos. No mesmo ano, as forças americanas libertaram os prisioneiros de Buchenwald e realizaram uma iniciativa reveladora para a população alemã local. Eles convidaram os residentes da vizinha Weimar a visitar o campo para confrontar as atrocidades cometidas às suas portas. O que encontraram foi estarrecedor. 80 mil indivíduos confinados em um espaço projetado para apenas 8 mil. Ao redor do crematório, corpos estavam espalhados. Os soldados americanos descobriram uma macabra coleção de humanos, incluindo vários itens domésticos feitos de pele. Essa descoberta sombria revelou a brutal realidade da desumanidade do regime. Enquanto estava presa em 1947, ela teve um caso com um companheiro de cela alemão, resultando em sua gravidez. Ela deu à luz um filho, Uwe, que acabou sendo obrigada a entregar pouco depois de seu nascimento. Durante seu julgamento, capturado em vídeo, seu comportamento era visivelmente desafiador, sem mostrar arrependimento por seu envolvimento nas atrocidades. O governador militar dos Estados Unidos na época, General Lucius D. Clay, considerou as evidências físicas insuficientes para uma sentença de morte. Consequentemente, ela foi condenada a 4 anos de trabalhos forçados, que cumpriu integralmente. No entanto, suas batalhas legais não terminaram com sua libertação. A Alemanha Ocidental a processou mais uma vez, levando a um terceiro e último julgamento, onde ela recebeu uma sentença de prisão perpétua.
Ilse Koch teve 4 filhos ao longo de sua vida. Suas 2 filhas e um filho foram criados no ambiente do campo, protegidos pela juventude das realidades sombrias ao seu redor. No entanto, quando seu filho, Artvin, atingiu a maturidade e compreendeu a extensão do desprezo mundial pela família Koch, ele encontrou o fardo da culpa e vergonha insuportável, encerrando sua vida. Suas filhas conseguiram se casar, mudar seus sobrenomes e buscar uma aparência de normalidade em suas vidas. Enquanto isso, Uwe Kohler, o filho que ela foi obrigada a entregar, suportou uma infância transferida entre várias casas de acolhimento, privado da chance de experimentar uma vida familiar estável. Aos 19 anos, enquanto trabalhava como vendedor de seguros, Uwe embarcou em uma busca para descobrir a identidade de seus pais biológicos. Ao obter sua certidão de nascimento, Uwe descobriu a identidade de sua mãe e soube de seus julgamentos através de artigos de jornais arquivados. Reunindo coragem, ele decidiu visitá-la na prisão. Para sua surpresa, Ilse ficou muito feliz em vê-lo, pois raramente recebia visitantes. Seu filho mais velho havia falecido e suas filhas haviam se distanciado dela. Durante seu encontro, Ilse insistiu para seu filho que todas as alegações negativas contra ela eram fabricadas. Embora Uwe soubesse que seu papel na operação de um campo de concentração a implicava em graves delitos, ele ainda nutria um profundo desejo de se conectar com sua mãe. Dominado por uma mistura complexa de emoções, ele escolheu amá-la incondicionalmente e começou a visitá-la mensalmente. Uwe Kohler optou por não aprofundar discussões sobre a Segunda Guerra Mundial com sua mãe, concentrando-se em entendê-la como indivíduo. Depois de várias visitas, ele ficou convencido de sua inocência nos crimes hediondos de que ela era acusada. Ilse tentou persuadi-lo a contratar um advogado para garantir sua libertação, mas tais esforços se mostraram inúteis. Em 1967, ela reconheceu que Uwe representava sua última oportunidade de convencer alguém a seu favor. Quando percebeu que suas tentativas eram infrutíferas, sucumbiu ao desespero. Ela tirou a própria vida em sua cela de prisão. Descubra mais. Confira os links fixados na descrição para encontrar conteúdos exclusivos e surpresas só para você. Não perca! Agora nos conte nos comentários, o que mais surpreendeu você sobre a mulher que foi considerada mal, até mesmo pelo próprio partido nazi? Se tiverem mais temas para nos sugerir, nos conte nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.